Bem-vindo ao Reddit Stories, onde a esposa do original pôster mente sobre ele no Reddit e acaba realmente se arrependendo disso. Sou idiota por não apoiar as mentiras da minha esposa no Reddit? Recentemente, descobri que minha esposa tem postado sobre mim no Reddit. Não são só reclamações ou desabafos, mas histórias completas, me fazendo parecer um marido preguiçoso e inútil que fica jogando videogame, enquanto ela trabalha até se acabar. Nada disso é verdade, e agora pessoas do nosso convívio veem essas postagens e questionam. Estou tentando descobrir se sou eu que estou exagerando aqui. Casados há 6 anos, ambos trabalhamos em tempo integral e dividimos as finanças de forma equilibrada. Dividimos igualmente aluguel, contas e compras e revezamos no pagamento de extras como delivery ou assinaturas. Quando se trata das tarefas domésticas, eu faço a maior parte da comida e da lavanderia. Ela geralmente cuida dos banheiros e de passar o aspirador. Não é exatamente 50% para cada um o tempo todo, mas chega perto. Tivemos algumas divergências ao longo dos anos, mas nada grave. Porém, ultimamente, ela se interessa muito pelo Reddit. No início, parecia inofensivo, ela disse. Era divertido ler postagens sobre relacionamentos e conselhos, depois, ela começou a postar também. Só pensei nisso quando um amigo em comum me enviou um link perguntando se estava tudo bem. A postagem estava no r/relationships e era ela, sem dúvida. Ela disse que estava presa em um casamento com um homem que não ajudava em casa, não pagava contas e jogava videogame todas as noites enquanto ela chorava para dormir. Achei que talvez fosse um desabafo exagerado. Perguntei a ela sobre isso e ela apenas riu, disse que era anônimo e só uma forma de desabafar. Disse a ela que não gostava de ser retratado daquela forma, especialmente quando não era verdade, mas não insisti. Depois ficou pior, ela continuou postando toda vez, me fazendo parecer pior do que na anterior. A postagem dizia que eu não pagava o aluguel há meses e que ela tinha que cobrir a diferença. Outra dizia que eu passava a noite jogando e deixava a louça suja para ela limpar. Trabalho das 9 às 5, acordo cedo com ela e só jogo videogame 3 ou 4 horas por semana, geralmente à noite, quando ela vê televisão ou dorme. Nos comentários, diziam para ela me deixar que eu era um peso morto, imaturo e negligente emocionalmente. Alguns até se ofereceram para ajudar a achar um advogado. Ela continuou interagindo com eles, concordando e acrescentando mais detalhes inventados. Alguns colegas de trabalho dela seguiam os mesmos subreddits em uma reunião recente. Um deles fez uma piada sutil sobre eu nunca ter lavado roupa, mas isso me atingiu em cheio. Percebi que as pessoas na vida real estavam começando a acreditar nessas coisas. Confrontei ela novamente e disse que já tinha passado dos limites. Ela respondeu. Era o jeito dela lidar com as coisas, e eu devia apoiar seu desabafo emocional. Eu disse. Há diferença entre desabafar e inventar uma versão do nosso casamento só para chamar atenção. Ela me disse que eu estava tornando tudo sobre mim e que era só o Reddit. O limite foi quando ela postou um print cortado das nossas mensagens, dizendo que eu a ignorei o dia inteiro e deixei tudo por conta dela. O que ela não mostrou foi que ela me fez uma pergunta ao meio-dia, e eu respondi durante uma reunião, dizendo que ligaria para ela em 1 hora, o que eu realmente fiz. A captura de tela só mostrava a mensagem dela e minha resposta atrasada. Fora de contexto, isso me fez parecer um idiota. Finalmente, publiquei o meu lado da história. Não coloquei links, nem citei o nome de usuário dela, apenas expliquei a situação e dei minha opinião. Incluí provas da divisão do orçamento, lista de tarefas e do meu tempo médio de tela. As pessoas juntaram as peças e começaram a apontar as inconsistências nas postagens dela. Agora ela está furiosa. Ela diz que a humilhei, invadi seu espaço seguro e quebrei sua confiança. Ela insiste que nada era real, só um desabafo e que ninguém saberia que era sobre mim a menos que eu falasse. Mas isso não é verdade. Os amigos reconhecem os detalhes. Até a família me perguntou se estávamos tendo problemas. Ela quer que eu apague minha postagem e peça desculpas. Falei que não aceito mentiras na internet, ainda mais quando me afetam na vida real. Foi o que ela disse. Eu deveria ter apoiado ela em vez de envergonhá-la. Então agora, eu fico me perguntando, será que eu sou o idiota por me recusar a concordar com a versão dela das coisas? Foi o que ela disse. Ela me chama de egoísta por priorizar minha reputação em vez da saúde mental dela, mas não acho justo que ela minta publicamente. Eu deveria ficar quieto. Entendo a necessidade de desabafar e o estresse, mas nada do que ela diz é verdade. E agora não está mais só online, isso está me seguindo para o mundo real, não sou idiota. Ela fez do Reddit seu fórum de fanfic e esqueceu que pessoas reais lidam com as consequências.
Desabafar é uma coisa, mas inventar toda uma narrativa, onde você é um gamer folgado e parasita, já é um nível de bizarrice totalmente diferente. Talvez procure terapia pra ela, se ainda não fez. Ela não é só babaca nem está desabafando, mas sim atuando como esposa sofredora pra ganhar karma e simpatia. Há muita diferença entre desabafar e criar uma versão falsa do seu casamento para parecer um vagabundo. Se o espaço seguro dela envolve te jogar na fogueira, então sim, se defender é mais do que justo. Atualização. Obrigado a todos que comentaram no meu post original. As coisas mudaram mais do que eu esperava, e muitos perguntavam como terminou. Logo após eu postar, o meu ganhou destaque. Alguns notaram as semelhanças e a confrontaram nos comentários de posts antigos. Em poucos dias, ela apagou sua conta no Reddit. Ela ficou furiosa, disse que arruinei seu espaço seguro e que o Reddit era o único lugar onde se sentia compreendida. Eu perguntei pra ela como mentir sobre a nossa vida e deixar estranhos falarem mal de mim iria ajudar algum de nós. Ela disse que eu a humilhei, fiz ela se sentir insegura e que eu coloquei as pessoas contra ela. Eu não soube o que responder a isso. Ela me difamou por meses sem problema, mas quando me defendi uma vez, já considerou exagero. Desde então, concordamos em uma separação experimental. Na verdade, foi ideia dela. Ela disse que precisa de espaço para pensar nas coisas e que não tem mais certeza do que quer desse casamento. Por enquanto, estou ficando na casa de um amigo. A gente ainda conversa, mas é mais sobre questões práticas e contas, nada muito além disso. Uma parte de mim espera que as coisas se acalmem e que a gente consiga superar isso, mas, sinceramente, outra parte de mim está apenas cansada. É assim que as coisas estão por enquanto. Não é bem uma solução, mas é algo. Ainda assim, não acho que errei em me defender. Não odeio ela, mas não posso fingir que está tudo bem. Enquanto a versão da internet de mim está sendo usada como saco de pancadas, original poster, sua esposa precisa de ajuda profissional. O que aconteceu com ela é na verdade mais comum do que as pessoas pensam. Muitos reescrevem a realidade online buscando validação ou atenção, principalmente quando se sentem perdidos ou presos. Isso vira um ciclo. Quanto mais simpatia recebem, mais mergulham na ficção. Sinceramente, dar um passo atrás com a separação é uma decisão inteligente. Isso dá tempo para vocês dois descobrirem se realmente estão dispostos a continuar. Você merece alguém honesto e leal, não quem te transforme em personagem na história triste deles. Por causa de pontos na internet, ela claramente está procurando por algo, mas em vez de encarar isso de frente, ela está buscando a aprovação de desconhecidos. Isso pode até parecer bom no momento, mas só vai piorar a situação a longo prazo. Ela não tem os pés no chão, mas isso não impede que você tenha. Atualização final. Só queria encerrar esse assunto aqui. Muitas coisas mudaram desde a última atualização, então acho que é hora de encerrar este capítulo. Estamos oficialmente nos divorciando, os papéis já foram entregues e, segundo amigos, minha esposa está cada vez mais imersa na própria versão da realidade. Algumas pessoas me contaram. Ela anda dizendo para quem quiser ouvir que eu a abandonei emocionalmente, que sabotei a recuperação da saúde mental dela e que venho difamando ela na internet há anos. Em dado momento, ela disse que eu levava uma vida secreta e a usava como fachada. Nada disso é verdade. Parece que ela cria uma realidade onde é a protagonista trágica e todos estão ali apenas para feri-la. Por mais frustrante que pareça, sinceramente me sinto mais livre do que em anos. Percebi isso há tempos. Eu era quem carregava ela, não só financeiramente ou com as tarefas, ou na logística do dia a dia, mas emocionalmente também. Eu sentia que devia mantê-la estável e fazê-la se sentir ouvida e validada, mesmo me deixando em segundo plano repetidamente. Mas deixar ir me fez enxergar as coisas com clareza. Ao deixá-la ir, não estou a punindo, estou dando espaço para que ela siga seu próprio caminho, seja ele qual for, sem me arrastar junto com ela. Aguentei o caos por muito tempo e não merecia isso. Eu não sou perfeito, mas agora sei que não fui o vilão que ela fez parecer que eu era. Tenho ido a um terapeuta ultimamente, e ele me ajudou a entender que eu estava preso nesse papel de cuidador há anos. Eu realmente acreditava que o bem-estar dela era minha responsabilidade, mas não é. Você não precisa continuar desempenhando um papel que está te destruindo. Você pode escolher a paz e se afastar do drama. Não por rancor, mas porque você se ama o suficiente para parar de deixar o caos de outra pessoa se tornar também o seu fardo. Ela me procurou recentemente, disse que sentia muito, estava com dificuldades e não repetiria isso. Ela perguntou se podíamos conversar, eu disse que precisava de um tempo para pensar e pensei. Acordei uma manhã me sentindo bem e até considerei convidá-la para tomar um café e conversar pessoalmente.
De repente, senti vontade de abrir o Reddit e navegar no r/relacionamentos. Queria que fosse piada, mas realmente aconteceu assim. Na página principal, havia uma postagem que parecia muito familiar. Abri, e sim, era ela outra vez, as mesmas mentiras de sempre. Ela me descreveu como um marido frio, cruel, que a manipulava online, mentia no Reddit para prejudicá-la e agora se divorciava dela. Porque eu odiava vê-la se recuperar, ela se fez parecer uma sobrevivente corajosa. Enquanto eu era novamente retratado como o vilão sem coração, tirei um print e enviei para ela. Pouco depois, a postagem sumiu e a conta foi excluída. Ela me respondeu dizendo que não sabia do que eu estava falando e que nem conseguia encontrar a postagem. Eu não respondi, não precisava, eu nem estava bravo. Aquela postagem foi o encerramento que eu esperava sem saber. Parecia que o universo interveio e disse, não, dessa vez não, então vou continuar andando também. Esta é a atualização final. Não sei o que acontece depois, mas sei disso. Eu vou seguir com o divórcio e não vou dar outra chance para ela. Já perdi tempo esperando que ela fosse alguém que nunca quis ser. Dessa vez, eu escolho a mim mesmo, colega divorciado aqui. Estou realmente orgulhoso de você. Passei por algo parecido e sei como é difícil partir. Especialmente quando te fizeram acreditar que o caos de outra pessoa é sua responsabilidade. Um dia, você verá que tudo isso nunca foi sobre posts no Reddit ou busca por validação online. Foi uma lição disfarçada, algo maior te levando a mais clareza. Essa é uma das coisas mais incríveis sobre a vida que a maioria das pessoas nunca percebe. É literalmente guiada. Nada acontece por acaso. Quanto mais buscamos consciência, mais tudo faz sentido. Diversos caminhos surgem conforme focamos nossa atenção. Às vezes, quando estamos imersos no barulho, algo intervém e muda nossa visão, permitindo ver a verdade. Você não está só encerrando um capítulo, mas acessando uma versão sua que busca paz, não apenas sobrevivência, abrindo novas portas. Está animado para o seu futuro? Mentir sobre alguém na internet não é inofensivo, é assassinato de reputação com um rostinho sorridente. Tudo é diversão e karma até que a vida real de alguém seja destruída. A verdade importa. Distorcê-la para ganhar simpatia não é desabafo, é manipulação. Mais cedo ou mais tarde, essa arma se volta contra você. É quase como se cada escolha que fazemos fosse uma pequena semente que estamos plantando e eventualmente todas elas crescem. A pergunta é, que jardim você está cultivando? Isso me lembra de uma das minhas músicas favoritas do Sr. Rogers, chamada O Jardim da Sua Mente. Tudo o que você precisa fazer é pensar, e elas vão crescer. Suspeito que meu namorado mente sobre cursar medicina. Tenho 26 anos e namoro Sam, de 31, há cerca de 4 meses. Nos conhecemos online e já nos demos bem na primeira semana, segundo ele disse que seria médico. Ele disse que tentou medicina no exterior anos atrás, fez uma pausa e depois entrou em um programa melhor aqui. Eu acreditei nele. Veja, ele tinha fotos antigas de um campus no exterior e uma foto de jaleco, que parecia bem real. Nos primeiros 2 meses, a gente se via nos fins de semana. Ele trabalhava em tempo integral em um escritório e assistia às aulas por gravações. Ele nunca parecia estressado e sempre tinha tempo para sair. No início foi tranquilo, sem drama ou estudos até tarde, e estava indo bem e não me preocupei muito com isso. Mas as pequenas coisas começaram a se acumular. Passei um tempo na casa dele e nunca vi um livro didático, nenhum caderno de anotações, nenhum flashcard, nenhum material escolar na mesa dele, nada relacionado à escola. No laptop dele, eu também podia usar o computador de mesa. O histórico era só de sites de streaming, esportes e compras. Eu já fui estudante. Meu laptop parecia uma mesa bagunçada, o dele parecia um fim de semana. Ele disse que o curso dele era um dos mais difíceis. Eu tenho um amigo, Jason, que se formou na mesma escola. Jason estudou por 2 anos sem parar. Ele afirmou que ninguém da turma conseguia manter um emprego integral. Sam trabalhava 40 horas semanais e nunca o via estudando. Perguntei como ele equilibrava e ele disse que era bom em provas e não precisava estudar. Essa resposta me incomodou. O momento que me abalou foi no jantar. Estávamos conversando sobre fatos aleatórios e ele disse que o ouvido humano tem 30 e poucos ossos. Aprendi no ensino médio que são 3, então falei isso, mas ele disse para confiar nele, pois é estudante de medicina. Pesquisei no celular na mesa e mostrei para ele. Ele ficou quieto e pareceu irritado. Perguntei quantos ossos tem no corpo e ele errou também.
Não era um jogo de pegadinha pra mim, eu só queria a verdade. Foi nesse momento que tudo começou a fazer sentido. Depois disso, comecei a testar os limites sem fazer alarde. Uma vez, perguntei se eu podia sentar no fundo da sala. Ele disse que sua escola não permite visitantes. Na semana seguinte, perguntei se podíamos almoçar juntos no campus e ele respondeu: para passar pelo portão, era preciso a carteirinha de estudante, pois a segurança era rigorosa. Perguntei se podia ver a carteirinha dele. Ele disse que perdeu e que pegaria outra quando as aulas começassem. Depois, pedi uma selfie dele de jaleco branco. Ele disse que não gostava de como ficava com ele. Ele envia selfies com outras roupas. Apesar de parecer enrolação, quando questionei sobre sua agenda, ele foi vago e apenas respondeu: ele assistia às aulas no seu tempo. Ele nunca mencionou os cursos, nunca falou de laboratório, nunca falou de provas, nunca falou de plantões. Ele contava histórias do trabalho, mas nada da escola. Quando você está envolvido, comenta sem notar, ele não fazia isso. Tentei ser justo, era verão, talvez não tivesse aulas nessas semanas de férias. Talvez estivesse envergonhado por perder o crachá ou realmente odiasse fotos e jalecos brancos. Dei espaço para ele ser quem dizia, mas nunca provou o contrário. O que me levou ao limite não foram os fatos, mas sim como ele reagia ao errar, sempre se apoiando no título. Sou estudante de medicina, confie. Essa era a carta dele. Se for verdadeira, não precisa ser tão duro, certo? Editando. Ele não é meu namorado, só nos encontrávamos com frequência. Usei namorado no título para simplificar. Desculpe pelo inglês, é minha segunda língua. Segunda edição. Já fui ao escritório dele e confirmei que trabalha lá em tempo integral. Conheci os colegas. O emprego não é o problema. Querida, você já resolveu o enigma. Se um homem mente sobre a escola, ele vai mentir sobre qualquer coisa. Uma grande mentira exige cuidados e ele espera que você a sustente. Você foi justa, e ele se aproveitou disso para te silenciar. Não precisa buscar um campus ou lista para resolver. Deixe ele. Mantenha seu espaço e paz. Se ele cursasse medicina, você já estaria perdida em horários e siglas na primeira semana, mas isso não aconteceu. Seu instinto não é paranoico, é protetor. Também já namorei um mentiroso. Assunto diferente, mas o mesmo padrão. Grandes afirmações, nenhuma prova, raiva quando é questionado. Depois que eu peguei ele, achei que a parte difícil tinha acabado, mas não tinha. A parte difícil foram os meses seguintes de dúvidas. Tudo de bom que ele fez. A confiança não se reconstrói após uma ruptura assim. Faça perguntas simples e observe as respostas. Qual foi sua nota no MCAT? Quais matérias neste semestre? O que você usa para estudar? Onde estão suas anotações? Alunos do primeiro ano estudam por horas todos os dias. Os que conheço viviam na biblioteca. Você está certo em sair? É inteligente por fazer isso antes. Atualização. Obrigado a todos. A resposta e os comentários me ajudaram a confiar em mim e criar um plano que me manteve seguro e calmo. Eu me afastaria, não o confrontaria, nem iria mais à casa dele. Eu terminaria tudo de forma clara em uma chamada de vídeo e manteria as coisas vagas. Não queria discutir no carro ou na calçada, nem que ele inventasse outra história e me envolvesse novamente. Liguei e falei que não estava pronto para namorar. Mantive minha voz firme, não citei os sinais de alerta, não pedi mais provas, mantive a porta fechada. Ele passou de confuso para insistente. Depois da ligação, ele mandou várias mensagens, algumas magoadas, outras irritadas e algumas tentando me culpar. Eu estava jogando fora algo especial. Depois ele disse que tinha um presente para mim e precisava entregar pessoalmente. Ele disse. Devia uma conversa a ele e pedi um último jantar. Depois, ele quis 10 minutos num estacionamento. Ele pediu qualquer coisa que me impedisse de sair de cabeça erguida. Eu me mantive firme e parei de responder. Bloqueei o número e as contas dele. Avisei 2 amigos e compartilhei minha localização por alguns dias para me sentir seguro. O silêncio pareceu estranho na primeira noite. Depois parecia ar. Eu simplesmente deixei a paz e o silêncio tomarem conta durante a semana seguinte. Existem outras partes da história dele que desmoronaram quando eu olho para trás. Ele disse que tinha laboratório cedo, mas dormiu até tarde e passou a manhã jogando videogame. Outra vez, ele disse que estava no campus para encontrar um grupo de estudos, mas acabou enviando uma foto da sala de estar dele por engano. Nada disso me chamou atenção na época. Eu queria acreditar na melhor versão porque eu realmente gostava dele. Essa é a parte que dói. Ele não mentiu, mas deixei a mentira circular enquanto tentava alcançá-la. Não vou procurar de novo nem quero um desfecho dele, já tive o bastante. Fico triste por ter ignorado minha intuição por tanto tempo, mas também fico feliz por não tê-la ignorado para sempre. Pessoas mentem para se sentirem superiores.
De agora em diante, serei mais cuidadoso com grandes histórias e buscarei ações consistentes, não apenas promessas bonitas. Agradeço a todos que me ajudaram a ver as coisas claramente. Você me fez perceber que eu não estava louco e que eu podia sair dessa seguro e inteiro. Você se protegeu, e isso é uma vitória. Terminar por telefone foi inteligente, não listar os motivos também foi inteligente. Quem constrói a vida em falso status, gosta de debate, tenta te desgastar e chama isso de encerramento. Bloquear não é mesquinharia, é um limite. Mantenha isso e siga em frente. Filho de 2 médicos aqui, meus pais nunca pararam de estudar. Livros na mesa, flashcards no carro, post-its na geladeira e tabelas de plantão pelos fins de semana. Seu cara trabalhava em um escritório em tempo integral e nunca abriu um livro. Não é assim que funciona a faculdade de medicina. Você confiou nos seus olhos. Bom trabalho. Ele não cursava medicina, apenas graduação na área. Desculpe, a tese dele era sobre mentir criativamente com ênfase em manipulação psicológica. Ela passou na prova final ao identificar os sinais de alerta. Ela se formou com honras e desviando do desastre. Descobri que meu colega de trabalho, com a mesma formação e experiência, recebe o dobro do meu salário. Comecei a trabalhar como assistente administrativo em uma instalação de pesquisa em abril, ganhando $11 por hora. Não era glamuroso, mas me ajudou a entrar na área, as pessoas eram legais e o trabalho era estável. Meses depois, fui promovido a assistente de pesquisa clínica, recebendo $14 por hora. Meu chefe afirmou que, se eu mantiver o bom trabalho, posso virar coordenador de pesquisa em 1 ano e ganhar um aumento. Parecia justo. Me dediquei ao trabalho, aprendi o máximo possível e concluí a graduação em dezembro. Nessa época, eu já fazia de tudo um pouco. Cuidava da papelada, agendava pacientes, gerenciava dados e ajudava nos estudos. Eram tarefas acima do meu cargo. Com equipe reduzida, eu frequentemente fazia o trabalho de 2. Após 1 ano, eu já comandava partes do departamento, trabalhava até tarde e respondia mensagens aos fins de semana. Sem aumento, sem mudança de cargo. Quando finalmente toquei no assunto durante minha avaliação trimestral, minha chefe me disse que a empresa não estava aprovando aumentos neste momento, foi o que ela disse. Após agosto, na alta temporada de receita, eles podem reconsiderar. Não gostei muito da resposta, mas mantive a esperança. Aí veio ontem, um dos meus colegas de trabalho, que entrou 6 meses depois de mim, me chamou de lado. Durante o almoço, ela estava desabafando sobre como o aluguel tinha ficado caro. Aí comentou casualmente o salário dela, $24 por hora. Congelei. Ela e eu tínhamos o mesmo trabalho, cargo, formação e carga horária. Cuidávamos dos mesmos projetos. Ela não se gabava, só achava que eu recebia algo parecido. Quando contei meu salário para ela, ela ficou horrorizada. Tentei brincar, mas aquilo me afetou muito. Eu estava me matando por $14 por hora, enquanto ela ganhava quase o dobro. O pior era saber como meu chefe era rigoroso em não discutir salário. Ela já havia alertado a equipe que comparar salários poderia gerar tensão desnecessária. Antes eu concordava, mas agora que sei, não consigo esquecer. Nem perguntei à minha colega sobre o salário dela. Ela contou por vontade própria e fico feliz por isso. Isso me fez enxergar, mas agora estou preso nessa situação. Nunca falei sobre salários antes. Não quero prejudicar minha colega, mas acho isso muito injusto. Eu faço o dobro do trabalho, tenho um diploma e estou aqui há mais tempo, mas sou pago como um estagiário de meio período. Devo falar com meu chefe ou buscar outro emprego? Só estou tentando descobrir como me impor sem queimar totalmente uma ponte. Se te disseram que a diretoria não está aprovando aumentos, esse é o sinal para começar a procurar outro emprego. Você já está fazendo o trabalho de 2 coordenadores por um salário só. E seu chefe está se escondendo atrás da política da empresa, enquanto outra pessoa com o mesmo cargo ganha quase o dobro. Isso não é política, é exploração. Você também pode falar sobre salário com colegas. As únicas pessoas que dizem que você não pode são aquelas que se beneficiam em te manter calado. Veja por esse lado. Sua empresa já demonstrou quanto valoriza sua lealdade. Você já trabalhou 1 ano de graça para eles. Dedique esse esforço a quem realmente merece. Sou gerente de contratação, seu chefe falhou com você? Um bom gerente não faz promessas vagas nem some na hora de cumpri-las. Defendem a equipe, comunicam salários claramente e cumprem o prometido. O fato de você atuar como coordenador sem salário ou título mostra o que a empresa realmente pensa. Dizer que não há uma linha é uma desculpa comum. Seu chefe não lutou nem se importou com você. Você não deve mais lealdade a eles. Candidate-se a outros lugares e siga em frente.
Atualização. Faz pouco mais de um mês desde minha postagem original e muita coisa mudou. Depois de ler todos os conselhos, decidi conversar diretamente com minha chefe. Marquei uma reunião e disse a ela que eu precisava de um aumento. Fui profissional, omiti minha colega e expliquei o aumento das minhas responsabilidades. Ela disse que fez uma solicitação e uma semana depois me chamou de novo ao escritório. Achei que seria uma atualização rápida, mas ela acabou caindo sobre mim. Ela disse que não acreditava que eu merecia ser coordenador. Ela criticou meu trabalho de repente, apontando questões que nunca foram problema. Um mês antes, ela havia me dado um feedback muito positivo na avaliação. Percebi ali que ela não queria me ajudar, mas sim me calar. Saí daquela reunião desanimado, mas mais convicto de que precisava ir embora. Logo depois, recebi mensagem de uma mulher que conheci pelo grupo de amigos do meu namorado. Ela trabalhava em uma clínica de reabilitação e disse que estavam contratando. Resolvi tentar. Fiz a entrevista e eles me ofereceram $20 por hora na hora, $6 a mais do que eu ganhava. Dei aviso prévio de 2 semanas e minha chefe mudou totalmente de atitude. Ela me chamou de novo ao escritório, sorridente, e me disse: a diretoria aprovou meu aumento. Ela disse que realmente se esforçou ao máximo e que a empresa tinha ido além do esperado. Meu novo salário, $17 por hora. Não sabia se ria ou chorava. Agradeci, disse que apreciava, mas já tinha aceitado outro emprego. Ela ficou chocada. No dia seguinte, ela me chamou e perguntou quanto o novo emprego pagava. Ao dizer 20, ela logo quis saber se eu aceitaria. Se eles igualassem, tanto fazia a política da empresa, eu disse que pensaria a respeito, mas eu já sabia minha resposta. Avisei o novo emprego sobre a contraproposta e eles aumentaram a oferta. Começo na segunda-feira. Nunca me senti tão aliviado. Não fiz cena ao sair, mas a expressão do meu chefe disse tudo. Ela duvidou que eu fosse sair por 1 ano. Disse que nada podia fazer, mas quando tomei as rédeas, ela achou o dinheiro. A todos que me disseram para me impor, obrigado, vocês me deram o empurrão que eu precisava. Aprendi que esperar justiça só te prende. No momento em que parei de ter medo de ir embora, tudo mudou. Por isso, conheça sempre seu valor. Empregadores aproveitam o quanto você permitir. No momento em que você se impõe, eles entram em pânico porque sabem que substituí-lo vai custar mais caro para eles. Parabéns pela vitória e aproveite esse novo começo como gerente. Tenho que dizer, toda essa história me deixa furioso. Seu chefe poderia ter conquistado sua lealdade se tivesse feito a coisa certa desde o começo. Em vez disso, ela esperou até que você a forçasse a agir. Você não só conseguiu um aumento, como também recuperou sua dignidade. Tenho orgulho de você por ter partido. É incrível como eles agem rápido quando percebem que você fala sério sobre sair. Nada motiva um aumento como ver seu melhor funcionário ir embora. Meu namorado e os amigos dele pregaram uma peça cruel em um casal de idosos que tinha perdido o gato deles. Nós dois temos 18 anos, estou com meu namorado há cerca de 1 ano. Somos ambos alunos de honra e vamos para a faculdade em alguns meses. Achei que éramos sólidos. Eu sabia que ele agia como um idiota às vezes quando estava com os amigos, mas nunca pensei que ele fosse capaz de crueldade. Ontem à noite, ele me provou o contrário. Ligou dizendo que estava no Parque Coração Roxo com amigos e pediu para eu ir. Fica perto da minha casa, a poucos minutos a pé, então avisei meus pais e fui. Quando cheguei, todos riam tanto que rolavam no chão. Perguntei o motivo, mas ninguém quis contar. Um deles apontou para um casal de idosos no parque com uma lanterna, repetindo um nome várias vezes. A voz que você usa ao procurar desesperadamente seu animal de estimação. Não entendi o que era engraçado nisso. Mas quando o casal se aproximou, um deles nos disse que precisávamos ir embora. Meu namorado e o amigo dele começaram a rir de novo, praticamente chorando de tanto rir. Quando voltamos ao carro dele, perguntei o que estava acontecendo. Um deles finalmente me contou que, cerca de meia hora antes, eles tinham encontrado um cartaz de gato desaparecido perto de uma caixa de correio. Havia um telefone nele. Eles ligaram para os donos e avisaram que viram o gato correndo no parque. O casal correu para lá, procurando na grama escura com lanternas e chamando o nome do gato. Enquanto meu namorado e os amigos riam assistindo, eu me senti mal. Também vi esses cartazes, estavam lá há cerca de 6 semanas. Todos aqui sabem o que isso geralmente significa. Tucson tem coiotes. Se um gato some por muito tempo, dificilmente volta para casa. Eles sabiam disso e acharam engraçado. Eu disse pro meu namorado me levar para casa imediatamente. Não falei uma palavra no carro. Eu só fiquei sentado lá, olhando pela janela, percebendo que a pessoa que eu achava que conhecia era um estranho.
Não paro de pensar naquele casal lá fora no escuro chamando o gato, por causa de adolescentes que viam dor como entretenimento. Já decidi terminar com ele, mas me pergunto se devo contar ao casal ou fazer algo mais para consertar a situação. Devo só deixar pra lá? Não posso contar pros meus pais. Meu pai é do tipo que enfrentaria esses caras, e não quero que ele se envolva em confusão. Detesto saber que isso aconteceu. Você está absolutamente certa em terminar com ele. Não há desculpa para esse tipo de crueldade. Não é uma brincadeira, é um dano emocional deliberado. Rir enquanto assiste alguém procurando por seu animal de estimação perdido é desumano. O fato de ele não ter sentido culpa já diz tudo. Você é jovem, mas já possui um senso moral mais forte que o dele. É horrível presenciar isso e lamento que você tenha visto. Concordo que você não deve nada ao casal, mas se isso te ajudar a dormir melhor, você pode ligar para eles anonimamente e contar o que aconteceu. Você não precisa proteger a reputação do seu ex. As pessoas merecem saber com quem estão criando filhos. Atualização. Terminei com ele por mensagem, o que foi fácil segundo ele. Depois de 1 ano juntos, ele merecia algo melhor do que terminar por mensagem. Disse que, após o que vi ele fazer sábado à noite, não merecia conversa. Ele tentou se defender, dizendo que não foi ideia dele, mas sim uma pegadinha do amigo e que só entrou na onda. Disse que talvez não fosse ideia dele, mas vi ele rindo junto com os amigos, e isso já bastava pra mim. Desde então, ele tem agido como vítima na escola, tentando me fazer parecer dramático. A história se espalhou quando perceberam com quem ele estava naquela noite, e ninguém acreditou na versão dele. Essa parte foi satisfatória, mas o que mais estava me assombrando era o casal. Não conseguia parar de pensar neles no parque. Conhecia o cartaz deles, colado na nossa caixa de correio. Via aquele cartaz diariamente por semanas e pensava se devia ligar para eles. Não queria machucá-los de novo, mas também não queria que tivessem uma falsa esperança. Eu imaginei como seria se alguém fizesse esse tipo de brincadeira com meus pais, se fossem nossos cachorros. Depois de pensar o dia todo, decidi ligar. Quando ela atendeu, falei que tinha informações sobre o gato desaparecido. Ela deu um pequeno suspiro e eu pensei, lá vem, isso vai ser horrível. Antes que eu explicasse, ela me interrompeu e disse algo que me fez chorar. Ela contou que receberam uma ligação do controle de animais naquela manhã. O gato deles foi encontrado, alguém devolveu porque tinha chip, e eles o trouxeram para casa. Eu percebia o quanto ela estava feliz. Disse a ela que estava feliz em ouvir isso e desliguei antes de perder o controle. Não precisei contar a ela o que aconteceu. O gato estava seguro. Meu ex-idiota está fora da minha vida e eu aprendi uma lição muito difícil, mas importante, sobre o tipo de pessoas que quero ao meu redor. Seu ex tentar jogar a culpa é clássico. Você não só se livrou de um namorado ruim, mas também de alguém que justificaria tudo para manter o próprio conforto. Permaneça forte e escolha a empatia. Como alguém que já perdeu um gato, chorei só de ler isso. Esse tipo de brincadeira teria me destruído. Você fez exatamente o que uma boa pessoa faz. Você garantiu que a verdade não os machucasse ainda mais. Espero que esses garotos eventualmente percebam o que fizeram, mas mesmo que não percebam, você já mostrou a eles o que é humanidade. Algumas pessoas riem da dor dos outros até que a vida lhes mostra um espelho. Nesse espelho, ele viu que tipo de pessoa tinha se tornado. Não é brincalhão, só covarde com más companhias. Enquanto isso, ela fez a coisa mais difícil. Foi embora, manteve sua compaixão e ainda tentou consertar as coisas. O casal recuperou seu gato e ela recuperou sua paz. O universo realmente conserta o que as pessoas tentam quebrar. Eu sou o babaca por me recusar a cozinhar depois que meu namorado tentou criticar minha comida com uma apresentação de PowerPoint literal? Atualização final. Isso ocorreu há dias e ainda estou processando, contextualizando. Eu, mulher de 28 anos, estou com meu namorado, que tem 30 anos, há cerca de 2 anos. Moramos juntos e quase sempre faço a comida porque gosto muito disso. E ele diz que não consegue nem ferver água sem disparar o alarme de fumaça. Na noite seguinte, preparei nossa refeição favorita e durante o jantar, ele sorriu de forma estranha. Ele disse, sabe, anotei tudo, ri, pensando ser piada, mas então ele continuou. Não, sério, eu fiz uma apresentação. Eu ainda achava que era uma piada. Ele se levantou, conectou o laptop à televisão e abriu um PowerPoint chamado Melhorando Nossa Experiência de Jantar em Casa. Eu estava incrédulo enquanto ele passava slide por slide, criticando meus pratos. Primeiro slide, alho demais. Segundo slide, massa consistente. Terceiro, adicionar mais sal. Menos molho. O destaque foi o slide 8, uma foto do Gordon Ramsay com a mão no rosto e a legenda. O quê? Ele pensou.
Fiquei surpreso e disse que, com opiniões tão detalhadas, ele deveria cozinhar. Ele tentou voltar atrás, dizendo que era tudo uma brincadeira e que só estava tentando ajudar, mas eu não achei graça. Desde então, parei de cozinhar e agora ele só come cereal e comida pronta. Ele está emburrado, dizendo que exagero e estrago a piada. Reddit, sou idiota por me recusar a cozinhar? Depois que meu namorado me apresentou a atualização do PowerPoint, criticando minha comida. Após ler os comentários e refletir, percebi que nosso relacionamento precisava de uma conversa séria. Conversei com ele sobre como a apresentação foi além de sem graça, muito desrespeitosa. Coisas típicas de um relacionamento maduro. Ele só sorri de canto e diz: eu já esperava por isso. Ele pega o laptop, conecta na televisão e mostra outro PowerPoint. Como levar uma piada, um guia abrangente. Sim, pessoal, ele fez uma apresentação só para explicar por que eu deveria relaxar e aproveitar o humor. O primeiro slide mostrava um meme de um palhaço se maquiando com meu nome escrito em cima. O segundo slide era uma lista de tópicos chamada Por que sua reação exagerada é hilária? O terceiro slide tinha o título Como? Sou claramente o comediante aqui. Fiquei tão surpreso que não consegui falar até que ele tirou. Slide 6. Coisas que você pode fazer enquanto não cozinha porque está bravo. Que audácia, não é? Como se ele achasse que me conquistaria com essa apresentação. Spoiler, não conseguiu. Fiz o que qualquer fã de PowerPoint faria. Criei minha própria apresentação. Passei a noite acordado criando a apresentação. Porque está na hora de seguir em frente. Um guia de despedida. Havia de tudo. Fluxogramas da incompetência dele na cozinha. Gráficos de pizza mostrando minha felicidade antes e depois do desastre da apresentação e meu favorito. Slide 9, um formato de intercâmbio de gráficos do Gordon Ramsay gritando, saia daqui esta manhã. Sentei ele e apresentei meu PowerPoint com a mesma energia que recebi. A reação dele foi impagável. Ele começou com o mesmo sorriso, mas perdeu depois. Slide 4, 10 principais motivos para você se mudar hoje. Ao chegar no slide de recursos para encontrar apartamento, ele já arrumava uma mala, antes que alguém se preocupe. Sim. Ele realmente foi embora. E não, eu nem precisei ameaçá-lo com o slide 12, que era só uma foto minha bloqueando o roteador do Wi-Fi. Terminamos, estou solteiro, feliz, cozinhando minhas refeições sem críticas, só com o olhar julgador do meu gato. E para aqueles que disseram que eu deveria fazer um PowerPoint de término, só saibam que o desejo de vocês foi realizado. Não acredito que tudo isso aconteceu em um só fim de semana, mas agora me sinto muito bem. Obrigado pelos comentários e apoio. Aliás, alguns de vocês estão certos. Ele é consultor de negócios, então criar apresentações em PowerPoint faz parte do trabalho dele. Acho que ele levou o conceito de trazer trabalho para casa a um nível totalmente novo e indesejado. Estou pensando em me divorciar do meu marido perfeito por causa de calças. Nós nos casamos bem jovens e já se passaram 20 anos desde então. Ele é um bom pai para minha filha do outro relacionamento e criamos juntos nosso filho mais novo. Ele me apoia, cozinha, limpa e cuida da nossa casa. Ele até arranja tempo para sair comigo, o que eu aprecio. O único problema ao longo dos anos é o temperamento dele. Se algo sai diferente do planejado ou ele se irrita, começa a gritar. Não é direcionado a ninguém em particular, é mais como gritar para o vazio. Se você entende o que digo, geralmente passa rápido. Quando eu era mais jovem, eu conseguia tolerar e relevar, mas agora isso realmente está começando a me incomodar. Nenhum de nós é perfeito. Eu também era temperamental, mas aprendi a pensar antes de agir e controlar melhor minhas emoções. Recentemente, meu irmão mais próximo perdeu a batalha contra o câncer no dia do funeral. As coisas começaram mal. Minha filha e eu já estávamos prontas para sair, mas meu marido resolveu tomar banho e achei que seria rápido. Ele, por ser homem, não demora, mas percebeu a jaqueta amassada e tentou usar o vaporizador, que não funcionou. Ele começou a gritar com o aparelho, ficou frustrado, então fui lá e passei a jaqueta para ele. Era para ele dirigir, mas aí não conseguia encontrar as chaves, o chapéu e as luvas, o que levou a mais gritos. Ao entrar no carro, notei que ele vestia jeans azul escuro, não terno preto. Eu apontei que minha mãe ficaria chateada se o genro dela aparecesse no funeral sem estar vestido adequadamente. Isso deixou ele irritado de novo. Ele voltou furioso para dentro de casa, gritando, e retornou vestindo uma calça que, segundo ele reclamou, não servia direito. Nesse momento, decidi dirigir eu mesmo. Eu já estava exausto com as atitudes dele. Quando estávamos saindo, ele percebeu que tinha esquecido a carteira, então saiu do carro e voltou pisando forte para dentro de casa de novo. Chegamos à cidade para pegar as flores com 20 minutos de atraso. Enquanto entrava na loja, ele de repente se virou, olhou nos meus olhos e sussurrou furioso que preferia terminar do que continuar assim. Usar roupas desconfortáveis por alguém, fiquei atônito de novo.
O funeral foi um borrão, e não sei se chorei mais pela perda do meu irmão ou do meu marido. Me sinto entorpecido e sem ver saída. Sei que ele também pode ter sofrido, mas acho que exagerou. Não sei se posso perdoá-lo pelo que fez naquele dia. Ele nem comentou sobre isso. Sem desculpas, sem explicação, sem perguntar como estou. Ele está ignorando que, pela primeira vez, ameaçou se divorciar de mim por causa de uma calça. Essa situação escalou além do que imaginei. Para esclarecer, ele nunca nos maltratou ou insultou durante seus surtos, é apenas como lida com situações difíceis. Ele se fecha, o que não ajuda. Não pisamos em ovos perto dele e ele não precisa de mim para resolver as coisas. Geralmente, quando ele fica exaltado, nós brincamos perguntando se ele está construindo alguma coisa. É difícil explicar em uma descrição curta, mas não é tão ruim quanto pode parecer. Não sou o único a dizer isso. Nossa vida feliz dificulta pedir ajuda aos amigos, além de eu ser reservado. Como nossa cultura não incentiva compartilhar questões pessoais ou buscar terapia, decidi expor meu problema aqui. E sim, eu já considerei o divórcio. Quando ele sibilou para mim, meu primeiro pensamento foi: então, por quê? Espera, vamos nos separar agora. Com certeza vou conversar com ele sobre opções de terapia e descobrir como seguir em frente a partir daqui. Antes, quando eu falava o que ele precisava mudar, ele se esforçava. Acho que é uma reação exagerada de ambos os lados, talvez mais ligada ao luto do que à nossa personalidade. Desculpe, mas se havia um dia para ele controlar as birras, era no funeral do irmão. Ele parece imaturo emocionalmente e não conseguiu sair dos seus pequenos problemas diários para perceber que essas besteiras não importam e que ele precisava se controlar por você. Ele te decepcionou quando mais importava. Ele se importava mais com a calça apertada do que com seu sofrimento, mesmo você já passando por muito. Você precisava dele e ele piorou seu dia. Entendo porque sente que não consegue superar isso. Você estava em pedaços e ele descontou a raiva em você. Sinceramente, só de pensar nessa situação já me parte o coração. Sou um idiota por me recusar a largar meu emprego porque meu namorado acha que o mundo corporativo suga a alma? Namoro esse cara de 27 anos há 2 anos. Ele é contra o mundo corporativo, sempre reclama que o capitalismo arruína tudo e que quem trabalha em emprego comum é alienado. Enquanto isso, eu tenho 25 anos, sou mulher e estou indo muito bem no meu trabalho de escritório. Não é a paixão da minha vida, mas eu gosto, sou bom nisso e paga as contas. Há cerca de 1 ano, ele começou a me pressionar muito para que eu largasse meu emprego. Segundo ele, eu preciso me libertar da minha mentalidade de escravo e, como ele diz, me encontrar. Ele sempre diz que poderíamos viver despreocupados e espontâneos, seguindo nossas almas, sem responsabilidades. Ele nos vê vivendo fora do sistema, totalmente independentes. Sempre que pergunto como fazer isso funcionar, ele é vago e diz que não entendo a verdadeira liberdade. Nunca há um plano real, só deixo a vida levar. Dias atrás, ele me deu um ultimato. Ele disse, ou largo meu emprego e vivo de verdade, ou ele termina porque cansou de namorar uma zumbi de escritório. Além disso, ele diz que minhas ligações o estressam e o impedem de avançar. Expliquei que gosto da minha vida como é. Meu trabalho é estável e meu salário frequentemente paga nosso aluguel e comida. Não os bicos aleatórios dele. Quando eu disse que não ia pedir demissão, ele saiu furioso. Agora, metade dos nossos amigos está dizendo que eu estou perdendo uma oportunidade única na vida de viver o meu melhor. Enquanto a outra metade acha que ele só está tentando me fazer sentir culpado para eu abandonar tudo pelo sonho dele, estou errado por preferir estabilidade em vez do estilo de vida livre dele? Porque, sinceramente, parece que alguém tem que ser o adulto aqui. Parece que é ele quem está drenando seus recursos e te segurando. Tempo livre perde a graça sem dinheiro. Deixe esse espírito livre ser realmente livre. Quero dizer, estilos de vida alternativos são legais e eu tenho inveja deles, muitas vezes, como outro trabalhador corporativo, mas eles também exigem um conjunto bem raro de circunstâncias para funcionar confortavelmente. Você precisa ou de um trabalho freelance bem pago, ou de um papel de influenciador, ou então de um bom capital inicial. Ele pode odiar o capitalismo, mas o dinheiro move o mundo e só terá liberdade real sem dinheiro. É um caminho difícil de seguir. Também não entendo o que você está perdendo ao terminar. O que esse cara tem que qualquer um não poderia ter? Você pode decidir 1 semana depois de terminar com esse perdedor que quer viver a vida na van, e aí estaria livre para seguir isso sem esse peso nas suas finanças. Estou errado em comprar uma casa e colocar só meu nome na escritura? Estou com minha namorada há mais de 3 anos e já falamos sobre isso. Seria ótimo economizar o suficiente em 5 anos para dar entrada em uma casa. No mês passado, recebi uma herança suficiente para comprar um imóvel à vista ou dar uma boa entrada e financiar o restante.
Conversei com ela e disse que esse dinheiro me permitiria comprar uma casa antes do previsto. Mas também disse a ela que, como eu estaria financiando tudo, gostaria de colocar a casa apenas no meu nome. Sobre a propriedade, ela não precisaria pagar aluguel nem nada assim, só ajudar nas contas de serviços públicos. Ela achou isso injusto, já que o plano sempre foi comprar uma casa juntos. Eu sugeri um meio termo. Eu pagaria o sinal agora, ela pagaria a hipoteca até igualar meu valor, e ambos teríamos nossos nomes na escritura. Ou, se ela quisesse, poderíamos esperar até termos o suficiente para dividir o sinal igualmente. Ela não gostou das ideias e disse que, já tendo dinheiro, poderíamos comprar uma casa juntos e parar de gastar com aluguel. Disse que se comprássemos agora, queria ser o único dono, a menos que ela contribuísse com uma hipoteca igual ao meu sinal. Ela ainda achava que devíamos estar ambos no registro, independentemente de quem pagasse a entrada. Apontei que já tinha sugerido opções para sermos proprietários juntos. Mas ela parece simplesmente esperar uma copropriedade direta, sem precisar colocar nenhum dinheiro na entrada por conta própria. Eu estou errado por comprar uma casa e colocar apenas o meu nome na escritura? Você é o babaca. Meu namorado e eu íamos comprar uma casa juntos, mas ele fez o mesmo. Ele decidiu, no final das contas, que queria a casa no nome dele porque era ele quem estava dando a entrada. Resumindo, eu não estou mais com ele. Se você está comprometido comigo e planejamos comprar uma casa juntos, meu nome merece estar nessa casa. Ao não colocar meu nome, você basicamente está dizendo que quer a opção de me descartar quando quiser. Desculpe, mas eu mereço mais do que isso. Se não leva o relacionamento a sério, deixe ela livre para achar alguém que queira colocar o nome dela na casa. Sinceramente, você parece ter problemas de compromisso. Ninguém está sendo babaca aqui, isso parece mais uma questão de relacionamento do que financeira. Pelo que parece, ela quer compromisso. Talvez ela pense que, se você não põe o nome dela na casa, está mantendo distância. Os 3 anos de relacionamento podem influenciar a decisão dela. É um tema difícil de tratar. Coloquei o nome da minha esposa na casa, mesmo sem ela pagar parte da hipoteca. Não me importei, pois queria passar a vida com ela. Só alguns pontos para refletir, você não é o babaca. Passei por algo assim há anos. Minha noiva fez o maior escândalo porque eu não quis colocar o nome dela na casa que eu estava comprando com o meu próprio dinheiro. Ela não trabalhava, e eu a sustentava há anos. Foi um pesadelo fazê-la ir embora. Uma vez, eu peguei ela me traindo e finalmente tive o suficiente. Ela me disse que não iria embora e que eu teria que chamar a polícia se quisesse que ela saísse. Eles não ajudaram muito. Ainda precisei despejá-la legalmente, o que levou meses enquanto lidava diariamente com seus ataques de raiva, quebrando e jogando coisas em mim. A polícia ignorou minhas ligações porque sou um homem grande e ela era pequena. Eles riram quando chegaram, achando engraçado. Nunca fiz isso com ela, mas se tivesse, não ririam. Ela finalmente foi embora, graças a Deus. Se eu tivesse colocado o nome dela na casa, como ela queria, teria que vender e dividir o dinheiro com ela. Agora, ela está com outro cara e eu rezo por ele todas as noites. Deus sabe que ele vai precisar quando ela mostrar quem realmente é. Quem você acha que é o babaca, original poster ou a namorada? Conte pra gente. Alguém lembra quando as pessoas ainda eram sensatas? Sou babaca por contar à minha melhor amiga que estou grávida? Tenho 33 anos, sou mulher e me relaciono com N, 31 anos mulher, há cerca de 8 anos. Passamos por muito juntas e, no último ano e meio, apoiei ela na jornada de infertilidade. N fez 2 rodadas de fertilização in vitro, mas nenhuma teve sucesso. Ela tem síndrome dos ovários policísticos e não consegue engravidar. Nós duas começamos nossos relacionamentos na mesma época. Eu disse a ela que planejava começar a tentar ter um bebê até o final do último verão. Eu até perguntei se ela gostaria de saber caso eu engravidasse, e ela disse que eu poderia contar para ela. Meses atrás, a 2ª fertilização in vitro dela falhou e, naturalmente, ela ficou arrasada. Ela disse que não queria falar sobre gravidez quando nos víssemos, então evitamos o assunto. Eu já sabia que estava grávida, mas guardei para mim. Cerca de 2 semanas depois, Im me ligou com novidades. Os médicos encontraram uma possível causa para a fertilização in vitro não funcionar e ela iniciou um tratamento, planejando tentar novamente em 1 mês. Fiquei feliz por ela e combinamos de nos encontrar em cerca de 10 dias, pois ela trouxe o assunto de novo. Resolvi contar sobre minha gravidez no nosso encontro. Já estava com 10 semanas. Como o anúncio público seria em breve, quis contar direto para ela. Nos encontramos, falamos sobre a situação dela e contei que estava grávida. Ela reagiu friamente. Ela só disse, parabéns, e depois completou, foi rápido, hein? O tom dela me surpreendeu, mas tentei ser compreensivo pelo que ela passou. Eu esperava que ela ficasse feliz por mim, mas entendi e dei tempo e espaço sem procurá-la por 1 mês.
Um mês depois, mandei uma mensagem para ela perguntando como tinha sido uma prova no trabalho. Em resposta, ela me enviou uma mensagem de áudio de 4 minutos dizendo que ficou ofendida por eu ter compartilhado a notícia da minha gravidez. Depois de ela ter me pedido especificamente para não falar sobre esse assunto, ela também disse que não queria ouvir nada sobre isso vindo de mim, nem me ver por um tempo. A mensagem dela foi um choque. Disse que, ao mencionar o tratamento novamente, presumi que ela estava otimista e poderia compartilhar minha felicidade. Fiquei magoado porque parecia que ela estava decidindo quando e como poderíamos ser amigos. Isso foi há um mês e não conversamos desde então. Penso nela com frequência e me preocupo, mas me magoa que ela não queira fazer parte da minha vida ou dos meus bebês. Se ela me procurar de novo, não sei se reatar a amizade seria saudável. Sou o idiota? Informação adicional. Nossas reuniões não eram só sobre o tratamento dela. Já havíamos combinado de nos encontrar nas férias de verão, pois não tínhamos conseguido antes. Quando nos encontramos, geralmente conversamos sobre tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Naquela época, ela não estava fazendo um tratamento de fertilização in vitro. Os médicos encontraram uma infecção no útero dela, que poderia dificultar a implantação dos embriões, e ela estava sendo tratada com antibióticos. Não houve hormônios, só antibióticos. E ela reagiu bem, planejando nova fertilização in vitro em breve, agora com chances melhores. Foi um grande avanço, mas ela estava impaciente, como contei para ela. No início, conversamos sobre a vida dela, sem assuntos médicos, apenas atualizando. Em certo momento, ela perguntou: "E você? O que há de novo?" Quando disse que tinha algo para contar, ela logo adivinhou: "Você está grávida." Ela deve ter lembrado que eu planejava tentar agora, então confirmei. Ela reagiu friamente. Só mencionei minha gravidez quando ela perguntou, depois mudamos de assunto. Ela falou sobre o tratamento, o progresso com antibióticos e que pensava em barriga de aluguel. Como sempre, ouvi e estive ao lado dela. Depois disso, parei de falar da gravidez, não enviei fotos de ultrassom e dei espaço para ela. Espero que isso esclareça algumas coisas. Você não está errado. É difícil. Entendo a dor dela e tudo o que está passando, mas ela descobriria cedo ou tarde. Ela provavelmente nunca estaria emocionalmente pronta para ouvir isso diretamente de você. A opção seria ela descobrir pelas redes sociais, como você falou, ou você aparecer em um encontro. Visivelmente grávida, não havia um jeito bom de contar, e você tentou ser o menos doloroso possível. Ela precisa lidar com esses sentimentos e reconhecer que você fez o seu melhor aqui. É o que é. Não é culpa dela não conseguir engravidar naturalmente, obviamente, mas ela não pode passar o resto da vida ressentida com pessoas que conseguem engravidar, ou pelo menos, se ela sentir esse ressentimento que seja em particular. Se ela nunca superar isso, precisa aprender a lidar e não expor o sentimento publicamente, certo? Não é culpa dela estar tendo dificuldades para engravidar, mas também não é culpa do autor da postagem. Concordo totalmente que ela nunca estaria emocionalmente pronta para ouvir isso. Ela precisa entender isso. Só porque ela está passando por dificuldades agora, isso não faz com que o autor da postagem mereça menos felicidade. A vida continua, independentemente disso. Não é o babaca, não é o babaca. Dito isso, tente ser paciente com ela. Conheci pessoas com dificuldades como as dela e isso as destrói mentalmente. É bem possível que, no futuro, ela perceba que você estava em uma situação impossível e que ela te tratou mal. Sou babaca por não tratar meus enteados como trato meu filho? Quando meu marido e eu casamos, firmamos um acordo pré-nupcial em que cada um sustentaria seus próprios filhos. Ele saiu de um casamento onde a ex-esposa tirava seu dinheiro e eu também preferia finanças separadas. Cada um paga suas contas, compras e hipoteca. Nós dividimos 40 e 60. Ele paga 60, eu pago 40, baseado no fato de que ele tem 2 filhos e eu tenho 1. Sei que pode soar coisa de colega de quarto para alguns, mas adorei e acho que funciona bem. Não me importo com o dinheiro que ele gasta no golfe, pois é dele, não meu, e posso comer sushi caro sempre. Quando criança, meus pais viviam brigando por dinheiro, criticando os gastos um do outro. Quando nos casamos, eu fazia pós-graduação e ele trabalhava no setor financeiro. Ele perdeu o emprego e agora ganha metade do que recebia, enquanto minha carreira prosperou nos últimos anos. Meu filho vai fazer 15 anos em breve e tem pedido um modelo 3. Pretendo dar isso para ele porque acho que ele merece. Meu marido veio falar comigo recentemente, chateado, porque meu filho estava falando sobre o quanto está animado para ganhar o carro. Isso deixou os meio-irmãos dele chateados porque eles não ganharam e não vão ganhar carros. Meu marido disse que quer mudar a forma como dividimos as contas da casa. Ele quer que eu pague 80% e ele 20%. A justificativa dele é que, com a redução do salário e a ex-esposa ainda levando uma grande parte em pensão alimentícia, ele não consegue jogar golfe nem manter o mesmo estilo de vida de antes.
Ele ainda quer que eu compre um carro para cada enteado neste Natal. Falei que ele está fora de si e ele reclama que a ex-esposa só o usou por dinheiro e o fez pagar tudo. Mas é exatamente isso que ele está tentando fazer comigo. Ele não soube muito bem como responder a isso, mas agora não está falando comigo. Eu acho meio engraçado que, quando eu ganhava bem menos, ele não tinha problema nenhum em dividir as nossas finanças. Agora que ele ganha menos, isso virou um problema. Sou idiota por não querer comprar carros para meus enteados e sustentar a família? Ele quer que eu complete o fundo universitário deles também? Editando, eu sou um exemplo positivo na vida dos meus enteados. Somos muito próximos, participo dos eventos esportivos e organizo festas de aniversário deles. Eles têm 2 pais vivos capazes de sustentá-los, se realmente quiserem. Por isso, não sinto que seja minha responsabilidade. Todas as crianças sabem que meu marido cuida dos carros dos enteados na faculdade e eu dos meus filhos. Eles só estão decepcionados com o pai deles agora, porque todos os amigos deles têm pais que compraram carros legais para eles, o que deixou meu marido meio irritado. Acredito que carros e fundos para a faculdade não são necessidades, mas vantagens para quem tem pais que podem pagar. Acho que meu marido devia assumir responsabilidade e buscar um emprego melhor ou parar de me incomodar. Você está certo e fez boas observações sobre como ele aceitava a divisão quando ganhava mais. Não acho que você deva sustentar o estilo de vida dele, mas também não vejo como o casamento de vocês vai se manter assim, a não ser que seu marido mude de ideia e aceite o acordo original. Imagine que sua enteada te despreza, não quer nada com você, mas exige que você pague a faculdade dela. É exatamente isso que acontece na nossa próxima história. Acabou de aparecer na sua tela. Toque e venha ouvir. Você não imagina o que acontece depois.